Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus, e que o nome dele seja glorificado através da sua vida, amém? Eu estou aqui com a Bíblia aberta aqui, a palavra de Deus, no livro do Evangelho de João, João 12, 37, depois nós vamos João 13, né? Onde Jesus lava os pés do discípulo, e uma coisa me chamou a atenção nessa palavra. Duas coisas me chamou a atenção. A Bíblia fala, onde o próprio Isaías, ele profetizou e disse, para a pessoa hoje, ele ser curado espiritualmente de verdade, ele tem que se converter, amém, igreja? Ele fala com nós, e também com os pregadores. Você vai ver o que Deus fala com os pregadores. É rapidinho, tem uns 13, 14 minutos ou 12 ou menos, tá bom? Amém? Preste atenção nessa palavra, para que Deus fale com você, para que Deus te oriente através da palavra de Deus e o profeta Isaías, amém? Olha lá, João 12, versículo 37, a explicação da incredulidade dos judeus. Hoje o que nós vemos no meio de nós é muita incredulidade, é muito incrédulo no meio da casa de Deus. Tá na casa de Deus e não acredita, tá na casa de Deus e desfaz. Isso é incredulidade, quando você não acredita nas coisas de Deus, amém, igreja? Olha lá, ó, no versículo 37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Olha só, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe-se os olhos, endureceram-lhe o coração, para que não veja com os olhos, nem entendam com o coração, e se converta, e seja por mim curado. Ou seja, para eu e você, para o homem de Deus, a mulher de Deus, ser curado espiritualmente, primeiramente tem que se converter a Jesus Cristo. Se não se converter de verdade, ele nunca é curado espiritualmente. Talvez seja fisicamente. Como assim? De uma bebida, do cigarro, dos erros, algumas coisas. Mas espiritualmente, perdão, não. Porque primeiramente nós temos que despojar de todo o acúmulo de maldade e de maledicência. Meu irmão, o pior pecado que tem é quando você confessa não. É pecado, mas o pior que tem é quando a gente finge. Finge com as pessoas que gosta e que ama, e não gosta e não ama. Esse é o pior pecado que tem, o coração endurecido. É um coração sujo. Então, por isso que o profeta Isaías já profetizou muitos anos atrás. E aqui está o Evangelho de João. Ele profetizou lá. E aqui ele está dizendo novamente. Ó. Amém? Olha o que ele disse aqui. Ó. Por isso, no versículo 39, por isso não podia crer, porque Isaías disse ainda. Olha só, ele não podia crer porque Isaías ainda disse novamente. Olha aí, ó. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração. O que é cegou-lhe os olhos? É quando as pessoas estão vendo as coisas de Deus, as coisas justas, e não pratica. Infelizmente, meu irmão. Amém? E ele fala aqui, ó, para que não vejam com os olhos, nem entenda com o coração, que se convertam e seja por mim curado. Para a gente ser curado espiritualmente, tem que se converter e crer no nome de Jesus. Amém, igreja? Senão não adianta. Não adianta eu e você ir por causa de Deus, por causa de um voto, de um propósito. Não faça isso. Não faça isso. Se Deus te cura, Deus te abençoa, passe a amá-lo mais ele verdadeiramente e segui-lo, amém? Para que você tenha seu lugar no reino dos céus. Mas não vá por causa do interesse, não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que juntar tesouro só no céu. Porque lá não tem ladrão e nem traça. Amém? Não tem ladrão nem traça. Às vezes a gente condena, mas é o ladrão que tira a vida da pessoa, sim, também. Mas Deus está falando também, é daqueles que estão dentro da casa de Deus. Infelizmente, juntando um tesouro
É. Sabe por quê, meu irmão? Minha irmã? Como vivia o convertido no passado? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, 2 ou 3, que ele vendia sua propriedade, unanimemente dividia um com os outros, da maneira que ele dividia, Deus ia abençoando e eles iam sendo salvos. E os convertidos, mas os de hoje, a maioria de nós, são convencidos, não é convertido. Sabe por quê? Porque quanto mais que temos, é que queremos. Não ajudamos o pobre. Meu irmão, nós nascemos nu. Jó disse: nasci nu, não voltarei para o ventre da minha mãe. E o de hoje não. É raro usar as coisas caríssimas? Não. Mas primeiramente tem que olhar para o pobre. Olhar para as pessoas necessitadas. Amém, igreja? E saber de onde Deus te tirou e me tirou. É verdade. E de onde Deus te colocou e me colocou. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó. E ele fala aqui, ó, no versículo 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. No 42 ele fala: contudo, muito dentre as próprias, autoridade creram nele. Olha aí, porque Isaías falou a verdade, para se converter e ser por ele curado em nome de Jesus, a maioria das autoridades passaram a crer nele, Isaías. Você está vendo? No homem de Deus. Agora, hoje é raro a maioria de nós profetiza e não acontece nada. Aí que está o perigo. Os homens de Deus no passado, como Elias, deitou em cima do menino e falou com Deus. Não gostou porque Deus tirou a vida do menino. O menino morreu. A viúva de Sarepta, você sabe muito bem disso. Mas, Senhor, tu mandaste eu vir aqui essa viúva e você aflige essa mulher, tirando a vida do filho dela. Olha só, a intimidade com Deus que esse homem tinha. Então Deus foi lá, ele deitou em cima do menino, e o menino voltou a viver e entregou para a mãe. A mãe disse: agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha só. E os homens de hoje em dia não. Hoje a maioria de nós, os homens de hoje em dia, só faz propósito pro povo para cá de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus. Vocês fiquem sabendo que voto não vai salvar ninguém. Não vai salvar ninguém. Amém? A verdadeira bênção que existe é a salvação na vida do povo. Tem logo exortando a pessoa dentro da palavra para que se converta verdadeiramente, espiritualmente, e seja pela palavra de Deus curado em nome de Jesus. Amém? E ele fala aqui, ó. Contudo, muito dentre, no versículo 42 de João 12. Contudo, dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessava, para que não sejam expulsos da sinagoga. Eles acreditam em Jesus, mas por causa dos fariseus, ou seja, os judeus, ele podia ser expulso da sinagoga. Então eles ficavam quietos com medo, amém? Para ser expulso. Só que tem um porém. Olha o que ele fala aqui, ó. Sabe por quê? Eles tinham medo? Por causa disso aqui, ó. Que muitos hoje tá na casa de Deus interessado. É liderança, interessado com liderança, é verdade mesmo. E não prega a palavra verdadeira de Jesus para salvação. Meu irmão, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se não existisse o dízimo e a oferta, será que tinha pregador no Brasil e no mundo? Aí eu digo para você que são poucos. São poucos, como na igreja de Sardes, em Apocalipse, na igreja de Sardes. São poucos que não se contaminaram, tá lá em Sardes. São poucos, meu irmão. Infelizmente. Amém? Olha só. Deus mandou Elias ir em Sarepta, naquela sequidão. Lá só tinha uma viúva e uma criança. Vai lá que ela vai te sustentar. Sustentar como que não tinha nada. Só tinha um pouco de óleo e um pouco de farinha na botija. Só que ela obedeceu à voz do homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. É homem de Deus no passado. Nós temos que se esperar nesses homens. Amém? Não é da liderança de hoje não. Se espera nesses homens. Porque a Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Pode imitar o apóstolo Paulo se os homens do passado? Pode. Sabe por quê? E ele não mentia. Ele disse: eu falo a verdade e não minto. E é verdade. E os de hoje, infelizmente, a maioria mente. A maioria engana o povo. O apóstolo Paulo falou diante dos apóstolos que depois da partida dele, não ia vir profeta não. Ia vir subordinados frívolos, enganadores. Então, meu irmão, isso é para mim e para você. Olha o que ele falou aqui no versículo 43 de João 12. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hoje está assim. Está amando mais os homens, a glória dos homens.
Eu tô com meu bispo, fulano e tal, ele faz isso e aquilo e sai atrás, fica tudo agarrado. Então tá amando mais a glória dos homens do que de Deus. Homem não me salva e não te salva. Sabe quem é que vai te salvar? É a palavra de Deus quando a gente passa a praticar. Amém, igreja? E para terminar, ele diz aqui, ó. Agora vamos para todos. Agora vamos para nós, para os homens de Deus que cuidam da casa de Deus, que cuidam das coisas de Deus, a qual Deus confiou. Olha lá, é rapidinho. Jesus lava os pés do discípulo, no João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, do mundo sujo para o Pai. Olha só, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-se até o fim. Ele tendo amado os que estavam com ele, ele amou até o final da morte de Jesus. Aí, ó. No versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Hoje, quantos homens de Deus estão traindo a Jesus? Estão traindo a Jesus por causa de benefício, meu irmão. É verdade mesmo. Jesus. Não estão pregando a palavra de Deus, estão pregando a sua própria palavra. Jeremias 23. Está lá escrito lá. Estão pregando as suas próprias palavras. Quando eu não faço o que Deus manda, meu irmão, infelizmente, eu estou fazendo o que eu quero. Amém? E você vai ver aqui, ó. Fala aqui, ó. No versículo 3: sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, o que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Cingiu-se, ele ungiu a toalha. Jesus ungiu a toalha. Olha o que ele fez. No versículo 5 ele fala: depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés do discípulo e enxugar-lhe com a toalha que estava cingido. A toalha estava abençoada, em nome de Jesus, amém? Mas olha só, para você saber quando você tem parte com Deus e quando você não tem. E quando você também está condenado a perder a salvação e quando você não está. Preste atenção nessa palavra. Olha só. Aproximou-se no versículo 6, João 13, 6. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Ponto de interrogação. Respondeu-lhe Jesus: olha só, o que eu faço não sabereis agora, compreendê-lo depois. Você só vai saber depois que eu estou fazendo isso, Pedro. Estou fazendo isso com os que eu amo. Aí Pedro disse para ele aqui, ó. Disse-lhe Pedro no versículo 8: nunca me lavarás os pés. Olha o que? Olha o que Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Você está vendo, meu irmão? Deus, ele volta atrás por minha causa e por sua causa. Volta. Como Pedro voltou atrás também da palavra que ele disse. Sabe por quê? Quando o filho de Amós lá, o rei Ezequiel, ele foi condenado com a enfermidade. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti e fiz o que era reto dos teus olhos. Ele falou o quê? Para Deus lembrar. Lembra-te, Deus já sabia, mas Deus lembrou. Aí deu mais 15 anos e tudo. Deus voltou atrás, mandou o próprio Isaías, voltar no pátio. Aí passou pasta de figo lá em 2 Reis, se eu não me engano, é de Crônica 20, fala sobre isso aí, né? Pasta de figo foi curado, tá vendo? Volta lá e diga: meu servo. Olha só, meu servo. Então olha só o que Deus falou, Pedro falou: nunca me lavarás os pés a mim. Só que Jesus disse aqui, ó. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Olha só, e hoje muitos de nós não tem parte com Jesus. Sabe por quê? Porque não está limpo. Como assim não está limpo? O coração está sujo, contaminado, blasfemador, desobediente. Quando desobediente, você lança as mãos nas coisas de Deus e está com o coração sujo com o ódio das pessoas. Então não tem parte com Jesus. Não tem parte com Jesus, amém, gente? Olha o que ele falou aqui, isso é muito forte. Jesus disse: olha, se eu não te lavar, Pedro, tu não tem parte comigo, tu não vai ser salvo. Tu não é meu filho, tu não é meu discípulo. Tu não tem uma coisa mais importante que a salvação, se eu não lavar teus pés. Amém, igreja? Isso é para nós, mulher de Deus, vamos dizer. Guarda essa mensagem. Isso é para nós. E muita gente hoje de nós está no altar de Jesus, mas não tem parte com ele não. Porque toca no que é de Deus. Mexe no que é de Deus. Suborna no que é de Deus. Ei, psiu.
O reino dos céus não é para todos, é para os escolhidos de Deus. Amém? E esse escolhido é você, mulher, homem de Deus, que está aí a ver triste, angustiado por causa de acusação injusta, falso, injusto. Amém? Estão lhe falsificando, mas Deus é contigo, amém? E olha só o que fala aqui para terminar, ó. Olha só, Pedro disse, ó, Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, olha só, mas também as mãos e a cabeça. Olha o que Pedro disse que nunca me lavará os pés. Depois ele botou atrás, não me lava não só os pés, mas a mão e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Olha só, quem já está convertido, Pedro, não precisa. Você já está convertido. Amém, igreja? Olha só. Só que tem um porém isso aqui. Ele fala, quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Porque Jesus falou que Pedro estava limpo, mas não todo. Não todos. Os outros estavam limpos, menos um que era Judas. Por quê? Porque era ladrão. Meu irmão, quando a gente toca no que é de Deus, na casa de Deus, os homens de Deus hoje, faz do seu jeito, esbanja com as coisas de Deus, então para Jesus é ladrão. Você me perdoa. O que está dizendo aí é Jesus, ó. Vós está limpo, mas não todos. Então, poucos estão limpos e a maioria não estão limpos, infelizmente. Está escrito, ó. Amém, igreja? Guarda essa mensagem. Se você estiver tocando no que é de Deus, não passa a tocar não. Sabe por quê? Porque você não está limpo. Você não está limpo. Amém, igreja? Guarde essa mensagem porque Deus é contigo. Amém? Faça o que Deus quer. Faça o que Deus manda. Aqui o que Isaías falou. Se converta primeiro e seja por mim curado. Primeiramente tem que se converter para ser curado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. E que esse dia seja de bênção na tua vida. E que a glória de Deus se manifeste ao teu redor em nome de Jesus. Amém? E seja por ele abençoado. Fica com Deus.